Olá, Pro, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer enorme mais uma vez poder conversar com você. No vídeo de hoje nós daremos sequência à nossa série de vídeos sobre o currículo do Ensino Fundamental 1. Lembrando, e é importante também da gente falar aqui que, diferente do currículo da educação infantil, o currículo do Ensino Fundamental 1, ele tem 9 currículos, né? Cada um voltado para uma disciplina, para uma aprendizagem, mais um currículo apenas para tratar das tecnologias de aprendizagem. Portanto, esses primeiros vídeos que sairão aqui no canal, esse mais um ou dois que sairão ainda, eles tratarão sobre a parte introdutória desses currículos. Então, o que tem dentro do currículo de língua portuguesa é o que tem dentro do currículo de história, é o que tem dentro do currículo de ciências e assim por diante, tá bom? Que fala sobre o quê? Ele explica um pouquinho sobre os orientadores, que é o tema do nosso vídeo de hoje, então, sobre a educação com equidade, sobre a educação inclusiva e sobre a educação integral. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos de aprendizagem, que são distribuídos em 3. Nós temos o ciclo da alfabetização, nós temos o ciclo interdisciplinar e também o ciclo autoral, tratado posteriormente. E também teremos o vídeo para falar um pouquinho sobre quais são os eixos de aprendizagem, quais são os conteúdos, quais são os objetivos a serem trabalhados dentro do currículo. Só depois disso é que de fato nós entraremos especificamente dentro do currículo de língua portuguesa e dentro do currículo de matemática. A priori, é o que eu pretendo trazer aqui para nós conversarmos um pouquinho. Dado isso, quero também esclarecer que o que eu trago aqui para você em vídeo é um resumo do que eu encontro dentro do currículo. Então, se você decidir, após terminar de assistir o vídeo, pegar o currículo, você vai perceber que o que eu estou falando aqui para você é o que exatamente está no currículo. Então, é uma base para que você possa fazer os seus planejamentos de aula. E para quem está se preparando e estudando para um futuro concurso aí da Prefeitura de São Paulo, também é uma mão na roda. Então, só por isso, Bro, eu acho que você já pode deixar o seu like. Não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, já inscreva-se. Ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que sairão por aqui. E aproveita também e já compartilha com as coleguinhas, seja aquelas que precisam planejar as suas aulas ou aquelas que querem prestar o concurso. Como já dito, o currículo ele apresenta 3 orientadores: a educação integral, a educação inclusiva e a educação com equidade. O primeiro orientador que nós vamos conversar aqui agora, é sobre a equidade. O currículo, de forma bem resumida para você, é importante a gente entender que o currículo ele diz o seguinte: a gente precisa ter cuidado em entender que diferença e desigualdade são completamente diferentes. A diferença é algo inerente ao ser humano, faz parte de nós. Então, todos nós, seres humanos, somos diferentes. Vocês não vão encontrar nenhuma outra Dalila por aí exatamente como eu, assim como eu não vou encontrar nenhuma de você por aí, certo? Agora, desigualdade não é algo inerente ao ser humano. Não deveria, pelo menos, fazer parte do ser humano, tá? É algo que pode ser mudado. E é isso que o currículo defende. Ele nos diz o seguinte: em relação à equidade e conteúdo, nós não vamos colocar conteúdos diferentes para os nossos alunos. Então, por exemplo, eu trabalho em uma escola que está inserida dentro de uma comunidade tal. Então, o meu currículo dentro dessa escola tem que ser diferente, por exemplo, do currículo da escola onde eu estou num bairro um pouquinho mais privilegiado? Não, não é isso. Não é isso, Quando a gente fala em equidade, o currículo nos diz o seguinte: você pensar em equidade é pensar o que é que você pode fazer enquanto professor
para desenvolver este currículo com o seu aluno, mas que seja a partir da realidade em que ele está inserido. Então, a maneira como eu desenvolvo este currículo ali naquela escola mais favorecida ou naquela escola particular, não é o mesmo jeito que eu vou ensinar aqui nessa escola da comunidade. Então, uma educação com equidade, é quando nós, professores, buscamos meios, processos educativos para desenvolver aquele currículo, aquele assunto dentro da sala de aula com os nossos alunos. Me lembra muito um comercial que sempre passa aqui no YouTube quando a gente está assistindo os vídeos, sabe? Aí aparece aquelas propagandas, uma professora falando sobre, no Nordeste, como que no começo ela não conseguia desenvolver as aulas dela, era tudo muito difícil, e de repente, ao trabalhar determinado assunto, acredito que a água, né, porque lá não tem água limpa, água suficiente, enfim, para os moradores dessa cidade que ela trabalhava. Então ela falou o seguinte: a partir da realidade do meu aluno, uma aluna apresentou para a sala que, olha, professora, dentro da minha casa a gente faz assim, assim, assim com a água para que possamos ter água potável, uma água melhor para ser bebida. A partir daquilo, ela passou a desenvolver novas estratégias, novas aulas com os seus alunos. E então essa professora, ela disse no comercial que a partir dessa nova reinvenção das aulas dela, ela conseguiu encontrar com seus alunos e aí sim ela passou a desenvolver bem e ter um retorno dos alunos, porque o que ela estava ensinando para os alunos dela passou a fazer sentido. Entende isso? Mas uma coisa é muito importante, e não sou eu quem estou falando. Quem fala isso é o currículo. Ele diz o seguinte: existe um currículo, e não é porque este currículo existe que nós precisamos simplesmente aceitá-lo. Não, nós precisamos sempre questionar este currículo. Por que deste currículo? Como trabalhar este currículo? O que eu posso atingir com este currículo? O segundo orientador aqui do currículo do Ensino Fundamental 1 é a educação inclusiva. E nós temos essa mania já de, quando nós ouvimos sobre educação inclusiva, já pensar apenas naqueles alunos que têm alguma limitação, que têm alguma deficiência, seja ela física, cognitiva, mas não é isso que o currículo fala. Claro que é isso também, mas o currículo, ele olha para a educação inclusiva na perspectiva da diversidade. Então, existe uma diversidade muito ampla dentro das escolas, sejam por conta dos alunos que apresentam alguma deficiência, alguma limitação, sejam por conta dos alunos que vêm de outros países, com outras culturas, com outra língua, seja, enfim, por N motivos que nós sabemos que existem e são muito grandes dentro das escolas. Então, o currículo diz o seguinte: é preciso nós entendermos, neste caso agora, a diferença como um sinônimo de identidade. Então, eu tenho a minha diferença, então essa diferença é a minha identidade. E essa identidade, ela precisa ser enxergada, ela precisa ser respeitada, porque existem múltiplas, diversas, ricas identidades e que elas são insubstituíveis. Diante de toda essa diversidade, o que é que o currículo fala? Que nós, professores, precisamos pensar em aulas que sejam aulas mais levadas à participação desses alunos. Então, elas precisam apresentar estratégias e caminhos diferenciados. O currículo, ele nos diz o seguinte, vou pegar uma colinha aqui para você. Para ensinar a todos, é preciso que se pense em atividades diversificadas, propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que podem levar ao mesmo objetivo educacional. Olhando assim, você pode me falar: nossa, Pro, mas você acha que a vida é muito fácil, é tudo muito simples? Eu sei que não, Pro. Não é fácil e olha, eu confesso para você, eu já venho trabalhando dentro de mim essa questão de que eu nunca vou conseguir mudar o mundo. Mas uma coisa eu nunca vou mudar, que é o pensamento de que diferença dentro da minha sala de aula, ali naquele pouquinho, eu posso tentar fazer. E é isso que nós estamos conversando aqui. Só que dentro dessa questão da educação inclusiva, na perspectiva da diversidade,
O professor, ele pode e ele deve ter apoio. Apoio de quem? Apoio, parcerias que vão iniciar pela gestão escolar. O professor ele vai trabalhar a partir da proposta pedagógica. Proposta esta baseada lá no currículo. Então, a gestão já começa a trabalhar com o professor aí. Além disso, nós também podemos encontrar parcerias com o Cefai. E além do Cefai, nós podemos também ter parcerias com o NAAPA. Significa o quê? Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem. Pro segredo nosso aqui, eu confesso para você que eu nem sabia que esse tal de NAAPA existia. Então, para mim, por enquanto, ele existe só na teoria, mas como eu ainda estou iniciando o meu caminho, né, dentro da prefeitura, eu tenho certeza que eu vou encontrar com este NAAPA. Então, diante de tudo isso, dessas parcerias, o que é necessário? Que se pense em uma proposta, em um currículo, em um planejamento inclusivo. E essa é uma ação que demanda a atenção, não só do professor, mas como de todos os profissionais envolvidos dentro da unidade escolar. E chegamos ao último orientador do currículo, educação integral. É importante entendermos que educação integral é totalmente diferente de ensino de educação integral. O que significa? Escola de tempo e ensino integral significa o aluno um tempo maior dentro da escola e não necessariamente que essa escola, esse ensino seja de estudo integral. Então, o que significa para o ensino integral? Significa para desenvolver no aluno todas as suas dimensões para ser um cidadão na sociedade que entenda todos os seus direitos e os seus deveres. Para que você entenda melhor, eu vou pegar aqui uma colinha do próprio currículo que diz o seguinte: esse ensino deve propiciar ao aluno o incentivo ao longo da vida, o despertar da criatividade, da curiosidade e do senso crítico, além de garantir sua inclusão na sociedade por meio do conhecimento, da autonomia e de suas potencialidades de realizar-se social, cultural e politicamente. E quais são essas dimensões? São as dimensões social, dimensão física, cultural, estética, política, afetiva, psicológica, ética e econômica. E mais uma vez eu devo dizer, essas questões devem ser trabalhadas apenas pelo professor em sala de aula? Não, de jeito e maneira. Essas dimensões, elas são pensadas em conjunto por todos os profissionais da escola, lá dentro da proposta pedagógica, e quando chega dentro da sala de aula, no planejamento do professor, tá tão desmembrado de modo que o professor ele consiga pensar em estratégias, em atividades que possam ir ali dando possibilidades para que esses alunos se desenvolvam dentro de cada dimensão. E o currículo ele cita Guará 2009 dizendo que existem 4 perspectivas para se entender a educação integral. Então, a primeira perspectiva, primeiro caminho, visão da educação integral é o desenvolvimento equilibrado dos aspectos cognitivos, afetivos, sociais e etc. Segunda perspectiva é o currículo sendo trabalhado de uma maneira transversal, com a inter e a transdisciplinaridade, certo? E trabalhar no conjunto, junto, nada pode ser trabalhado separadamente, porque senão não vai dar muito certo. E por fim, a terceira perspectiva é a parceria entre a escola e a comunidade. Então, a parceria entre a educação formal dentro ali da escola com a educação informal, que é o que os alunos eles adquirem dentro do seu contexto, dentro do seu meio. Isso não tem como deixar de lado. Essas duas educações precisam andar paralelamente. E por fim, a quarta perspectiva, que é o período maior da criança, do aluno dentro da escola. Mas este período, essa expansão dentro da escola, ela precisa ser, como já dito inicialmente no vídeo, uma expansão, um tempo de qualidade.
Não adianta a criança estar na escola 8 horas, mas dessas 8 horas, 4 ela ficar ali, né, de um canto para o outro, sem ter atividades que realmente desenvolvam dimensões, habilidades, competências que ela necessita para se desenvolver dentro da sociedade. Quais são as leis, os marcos legais para se discutir a educação integral? Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança na ONU, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que será melhor trabalhado quando nós chegarmos lá nas matrizes dos saberes. Temos também a Constituição Federal de 88, temos o ECA, temos a LDB e temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além desses, temos aí o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, o PME, que é o Plano Municipal de Educação, e por fim o FMDE, que é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Certo? E por que é tão relevante falar, tratar, abordar e colocar em prática a educação integral? O currículo nos diz que somente os conteúdos curriculares, lá português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, somente esses conteúdos não serão capazes de formar cidadãos, de formar alunos que possam promover mudanças dentro do seu meio. Mudanças ou avanços sociais, econômicos, políticos e ambientais. E essas mudanças, elas podem e devem ocorrer dentro do meio em que o aluno está inserido, dentro da sua comunidade, como também dentro do Brasil e até do mundo. Percebe, Pro, a importância dessa educação integral? Bem, Pro, a nossa conversa vai chegando ao final. Eu espero que você tenha compreendido os orientadores do currículo do ensino fundamental. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder. Alguma sugestão, alguma mensagem, também aceito aqui nos comentários. É sempre muito bom e importante para mim ter um retorno de vocês. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo. Pro, um beijo! Até mais! Tchau!